Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e meus amigos, tem coisas que só acontecem com o Vasco, né? Essa frase na verdade é utilizada por torcedores do Botafogo, mas eu acho que já dá pra gente adaptar aqui, trazer pra realidade do Vasco, porque tem coisas que só acontecem com o Vasco da Gama. O Vasco enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira e o Vasco não vai poder contar com os seus goleiros, né? O Ivan e o Léo Jardim não podem jogar, o Thiago Rodrigues também não pode e até o Jair também não vai poder jogar por conta ali de uma situação no regulamento da FERJ. Eu vou tentar explicar para vocês aqui nesse vídeo. É cada coisa que acontece com o Vasco, meu amigo, que é inacreditável. A gente vai atualizar aqui também informações sobre o atacante Lelê e sobre os ingressos para a partida Vasco e Trem do Amapá, que vai acontecer lá em Brasília. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like esperto, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, deixa o like aí que você ajuda demais. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo esse vídeo aqui falando de Trem do Amapá e Vasco, partida da Copa do Brasil, que será realizada no dia 23 de fevereiro, uma quinta-feira. O jogo será às 9h30 da noite, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os ingressos já estão sendo comercializados, né? Começou a venda hoje, só para quem é cliente do Banco BRB, né? Que é o patrocinador oficial lá da Arena de Brasília, né, o estádio Mané Garrincha. E a partir de quinta-feira o público geral já vai poder comprar também o seu ingresso aí com uma semana de antecedência, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos valores dos ingressos. Precinho tá salgado, tá? O precinho tá caro. A galera aí de Brasília que já viu o Vasco recentemente não pagou muito barato, mas estava um preço mais justo. Dessa vez, quem quiser ir vai ter que coçar o bolso, né? O preço está bem salgado. Vamos lá. Valores. Cadeira superior, 158 a inteira e 79 a meia. Cadeira inferior, sul e norte, 198 a inteira, 99 a meia. Cadeira inferior, leste e oeste, 278 a inteira, 139 a meia. E a cadeira mezanino VIP, norte, sul, leste e oeste, 318 a inteira, 159 a meia. Então o ingresso mais barato é R$ 79,00, vamos arredondar para cima, R$ 80,00 na cadeira superior leste, né? Tá bem caro aí, né? Esse preço aí. Poderiam dar uma aliviada no preço do ingresso, até porque o Vascaíno de Brasília já foi num jogo recentemente, né? Então a galera já pagou ali o ingresso, que não foi muito barato, mas estava um valor mais acessível. E agora o ingresso um pouquinho mais caro talvez afaste um pouquinho a galera, né? Porque, pô, é início de ano, todo mundo aí com IPVA, IPTU, várias coisas para pagar. Ninguém tá com dinheiro sobrando assim. Faltou um pouquinho de consciência aí dos organizadores desse jogo. Mas vamos torcer para que o torcedor consiga, né, comprar o seu ingresso e apoiar o Vascão, porque em Brasília tem vascaíno pra cacete, a torcida do Vasco é gigante e com toda certeza vai se fazer presente em bom número no estádio Mané Garrincha para esse jogo decisivo, né, de Copa do Brasil. O Vasco joga pelo empate e é um jogo só, quem perder tá fora. Bom, e já que falamos aqui de ingressos, vamos falar dos ingressos de Vasco e Botafogo, né, partida da próxima quinta-feira no estádio do Maracanã, jogo importantíssimo aí para as pretensões do Vasco. O Vasco precisa muito de uma vitória contra o Botafogo, senão vai ficar numa situação muito complicada aí nessa reta final de Campeonato Carioca, visando a classificação. Bom, ingressos. Já foram emitidos mais de 35 mil ingressos para a partida Vasco e Botafogo. E segundo um boletim, né, divulgado ali das vendas de ingressos, desses 35 mil ingressos, apenas pouco mais de 3 mil foram vendidos para o setor exclusivo do Botafogo, né? Então é a torcida do Vasco aí, mais uma vez, engolindo a torcida de um rival num jogo no Maracanã. Então, meu amigo, teremos aí casa cheia, com toda certeza até quinta-feira mais ingressos serão vendidos. Acredito eu que teremos aí na faixa de 45, 50 mil
torcedores no Maracanã na próxima quinta-feira, nesse jogo que é importantíssimo para as pretensões do Vasco, né? O Vasco está numa situação complicada aí na tabela do Campeonato Carioca. Eu vou até colocar a tabela aqui na tela, né, para você acompanhar. O Botafogo é o líder, tem 16 pontos, o Fluminense tem 16, também é o segundo colocado. O Flamengo tem 14 pontos e o Volta Redonda tem 13. O Bangu tem 12 e o Vasco é o sexto colocado com 11 pontos. Se o Vasco não vencer nessa rodada, né, e ainda o Volta Redonda vencer o seu jogo, o Vasco vai ficar aí numa situação delicada, né? O Volta Redonda que enfrenta o Flamengo. É um jogo difícil, né, pro Volta Redonda. Então, assim, na quinta-feira pro Vasco, importantíssimo. O Vasco vencendo o Botafogo, o Volta Redonda tropeçando contra o Flamengo, o Vasco entra aí dentro do G4 e vai para as rodadas finais ali, dependendo só de suas forças, né? Mas tem que vencer o Botafogo, tem que vencer um clássico, né? Porque o Vasco vem aí de 9 derrotas seguidas jogando contra os rivais cariocas. Então, meu amigo, tá na hora de vencer. Porém, o Vasco terá um problemaço. Problemaço. Um não, quatro problemaços para essa partida aí contra a equipe do Botafogo. Isso porque Ivan, Léo Jardim, Thiago Rodrigues e Jair não têm condições de jogo para enfrentar o Botafogo. Então, isso mesmo, ó. Ivan, Thiago Rodrigues e Léo Jardim. 3 goleiros. O Vasco vai ter que ir com o Halls. O Halls será o goleiro titular na partida contra o Botafogo. É um menino que quando jogou não comprometeu, mas é o terceiro goleiro, né? O Vasco sem condições de jogo aí do seu titular e do reserva também. Isso está acontecendo por conta do regulamento do Campeonato Carioca. O regulamento elaborado pela Federação do Rio diz que, para cada uma das partidas do campeonato, somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada. Como a terceira rodada, esse jogo vai ser válido pela terceira rodada, né? É um jogo que foi adiado lá de trás. A terceira rodada teve início no dia 21 de janeiro e o dia 20 de janeiro foi feriado no Rio de Janeiro, só deverão ser escalados os jogadores inscritos até o dia 18 de janeiro. O Ivan e o Léo Jardim foram inscritos após o dia 18 de janeiro, o volante Jair também. Você deve estar se perguntando aí, pô, Juninho, mas o Thiago Rodrigues está desde o ano passado, então o Thiago Rodrigues poderia jogar. A situação do Thiago Rodrigues é a seguinte, ela foi regularizada no dia 30 de janeiro, né? Teve aquela renovação, etc e tal, mas foi oficializado só no dia 30 de janeiro. Então ele também não tem condições, é um jogador que está treinando em separado, mas não terá condições para essa partida. Então, para esse jogo, o Vasco terá como opção no gol o Halls e o goleiro Cadu, do Sub-20, né? Que será aí o reserva nessa partida, o Halls será o titular. Então, o Vasco com muitos problemas, né? Com muitos desfalques aí, principalmente no gol, e também a situação do Jair, que o Vasco tentaria, né, até forçar um pouquinho para o Jair, que está lesionado, se recuperando aí de um probleminha muscular, para o Jair participar dessa partida, mesmo se ele tiver condições, não pode ir para jogo por conta dessa situação aí do regulamento. Que loucura, hein, meu amigo? Que loucura, mais problemas pro Vascão aí no jogo de quinta-feira. Bom, antes de continuar falando aqui do nosso Vascão, se liga só, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet, tem também o código promocional que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama, então basta você vir aqui, ó, no comentário fixado, fazer o seu cadastro e utilizar o nosso código promocional. Machão da Gama e 1xBet, parceiros oficiais. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre o atacante Lelê. No vídeo anterior eu até falei, né, que Lelê está bem próximo de ter a sua situação sacramentada para se tornar jogador do Vasco nessa sequência aí da temporada de 2023, e temos aqui algumas atualizações sobre a situação do Lelê. Reportagem do Globoesporte.com que confirma que o Vasco está muito perto de um acordo e a situação do atacante Lelê está muito bem encaminhada. Jogador de 25 anos, que é artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, com 7 gols. O Vasco vem conversando aí nos últimos dias com os representantes do jogador e também do Itaboraí Profute, que é o clube que o Lelê tem contrato até 2026. Ele está emprestado pelo Volta Redonda até o final do Campeonato Carioca. A última reunião aconteceu na segunda-feira no CT Moacir Barbosa, inclusive o Johannes Sports
diretor da 777, alemão, também estava nessa reunião aí para tratar da situação do Lelê. O atacante Lelê será emprestado ao Vasco da Gama até o fim da temporada e o Vasco concordou em pagar R$500 mil pelo empréstimo do jogador, mas ainda está discutindo com o Itaboraí Profut como vai pagar, né, esse valor. O Vasco, como sempre, quer pagar parcelado, o Itaboraí Profut quer receber à vista ou no máximo em 2 vezes. No contrato do Lelê com o Vasco terá uma cláusula de obrigação de compra caso o Lelê atinja algumas metas, como um número mínimo de partidas pela equipe e outras coisinhas mais ali colocadas em contrato. A tendência é que essa negociação tenha um desfecho positivo nos próximos dias. Então, Lelê, atacante artilheiro aí do Cariocão, muito próximo de fechar com o Vasco da Gama. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.